Olá, olá! Boa noite a todos, a todos e a todas. Estamos começando mais um blog Tabacaria Essas Mulheres. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria e idealizador do projeto Essas Mulheres. Hoje eu vou ter o prazer de receber aqui a escritora paraense Caroline Lucena. Vai ser uma conversa maravilhosa, fantástica. Ela que está com um livro novo, uma releitura do clássico A Dama das Camélias. Teremos uma conversa maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Caroline já está aqui. Caroline já deu uma mensagem que já vou entrar. Fica tranquila, Caroline. Thelma Aventura, minha querida amiga, chegou. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vou ver aqui. Chamar a nossa convidada. Mais um bloco Tabacaria Essas Mulheres. Boa noite, Thelma. Seja bem-vinda. E... Opa. Entrou aqui minha tia, seja bem-vinda. Maria Luísa, seja bem-vinda. Olá, Caroline. Tudo bem? Oi, boa noite. Só Boa configurar noite. aqui. Boa noite. Tudo bem com Vou você? ajeitar aqui. Tudo ótimo. Agradecendo o convite já de antemão. Vou ajeitar Ah, aqui a configuração aqui do celular fica à para vontade. Você está conseguir conseguindo me ver ver bem, me melhor. ouvir bem? Estou, e vocês? Eu estou conseguindo te ver Então, bem, te ouvir bem. vou ajeitar aqui o celular, tá? Uhum. Pronto, tudo certo? Tudo certo, Caroline. Tudo certo? Eu já Pronto. começo te agradecendo. Para mim é uma honra, uma alegria te receber aqui no Essas Mulheres. Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui participando com você nessa noite tão especial. Uhum. Peço desculpa pelo cenário que eu tô na cozinha aqui, mas por Imagina, causa tá da lindo o cenário, hein? iluminação. Pronto, Entrou tranquilo. aqui Rocha, Nuro 10 já vai ter um Seja Bem-vinda. Entrou aqui Vilmar, que é meu tio, seja bem-vindo. Meu tio lá do Blumenau. Bom, vamos conhecer um pouco mais da Caroline, Carolina Lucena, que acaba de lançar o primeiro volume da sua releitura do clássico A Dama das Camélias, sob o olhar de Camille, pela editora Voz de Isso, Mulher, da nossa querida exato. amiga Thelma Thelma, Ventura. É, exato. Carolina Tá nasceu no em... forno, Oi? tá no forninho, tá no forninho. Ah, tá no Daqui a forno. pouco ele esfria, tá no forno ainda. Ah, daqui a pouco sai, né? Tá perto de sair, Com né? certeza, com certeza. Uhum, tá certo. Vamos conversar bastante sobre o teu livro. Vamos aqui. Opa, Uhum. aqui, somente de um. Aqui. Carolina Lucena, nascida em Belém do Pará, continua em Belém do Pará, né, Carolina? Continuo, por enquanto ainda assim. Por enquanto, tem planos de sair de Belém? Deus quiser. Oh, já sabe para onde vai? Né? A gente está verificando por aqui ainda, mas o objetivo é chegar na Europa. Oh, que Um dia, legal! Na um dia, quem Europa. sabe? França, né? Imagino, É, imagino com eu. certeza, com certeza. Ó, Olha, notícia inédita da Thelma. Depois de amanhã chegam aqui. notícia Opa! boa, notícia boa. Coisa boa! Que notícia boa, Thelma. Então, nasci de Belém do Pará, por enquanto em Belém ainda. Isso. Carolina Lucena aprendeu ainda na infância a brincar e compor narrativas, encontrando nas palavras a personificação da vida. Formada em psicologia pela Universidade da Amazônia, divide o amor de sua profissão com o universo das artes, dentre ficção de época, crônicas e experiências líricas. Atualmente possui 4 romances: Olympique, Preços e Paixões, Cartas no Assoalho e a última Pétala de Bougival. Bugival. É, que é a É, segunda parte da que é a segunda, Camille. ia falar isso, é a segunda parte da releitura que sai do ano que vem, né? 2023. Isso, se Deus quiser, exato. Uhum. Se Deus quiser, e vai acontecer. Aham. Também participou de 2 coletâneas, 15 ensaios sobre o amor e aforismos e reminiscências. Ó, chique.
e 8 textos publicados em antologias. Opa. E. Opa, desculpa. E 8 textos publicados em antologias, além de um projeto fotográfico na revista Toró Editorial e no mural colaborativo Voz e Verso. Você gosta de fotografia, E então, Caroline? também é uma das minhas paixões. Que legal! A fotografia é uma arte muito bonita, muito linda. Com certeza. É. Ah, então é isso, como eu já falei, então, a autora da releitura do clássico A Dama das Camélias, né, do Alexandre Dumas. Acabei de matar o É, francês. O primeiro volume sobre o olhar de Camille, que está para sair, está no fundo, já está isso. pedindo passagem. E no ano que vem Aham, sai o segundo volume, a última pedra de Bougival, segundo isso, volume, Bujivá. né? Exato. Que legal. Então, você já falou aqui nesse pequena biografia que eu li de você aqui, que desde pequena você já se envolveu com narrativas, já gostava de contar histórias, é isso? Já Isso, começou aí sua desde paixão pela pequenininha. escrita? Com certeza, pela escrita e pela leitura, né? Como eu já contei numa outra live com a Thelma, que a gente fez anteriormente, essa conexão que eu tenho com a literatura sempre, eu acredito que veio de berço, né? Então, a minha mãe me ensinou a ler, então a gente teve um contato muito próximo. A leitura para mim representa um vínculo afetivo mesmo, representa literalmente o colo, né? O lugar para onde eu me refugio em diversas situações, é o meu porto seguro. E eu acredito que essa relação tem muita afinidade com o fato de eu ter aprendido a ler com a minha mãe, de as minhas primeiras letrinhas terem todo esse aspecto ali do carinho, né, desse vínculo mesmo. E assim, desde pequena ela me incentivava muito a escrever, quando eu comecei a escrever, né? E propor as minhas próprias narrativas, né? Compor ali a forma como eu enxergava o mundo, o que acontecia ao meu redor, a forma como eu também me sentia. Então, eu escrevia diários, eu escrevia aforismos mesmo, tanto é que um dos meus livros chama-se Aforismos e Reminiscências, por conta desse caráter de crônicas. Então, são experiências de fato de situações nas quais eu me vi envolvida, aspectos que me chamavam a atenção, e a partir disso comecei, né, essa prática. E se desenvolveu mais no ensino médio, por conta das aulas de redação e literatura que eu tinha, professores ótimos que passaram pela minha vida, que acreditaram também no potencial que as palavras tinham para representar muito mais do que um aspecto didático, né? Como infelizmente a gente percebe bastante ainda na educação brasileira esse critério de obrigatoriedade, né? Leitura É. obrigatória, fazer redação para passar no vestibular. Então, assim, eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar com professores que pensavam além dessa caixinha, né? Então, eles incentivavam muito para que nós escrevêssemos de fato o que nós sentíamos, o que nós achávamos do mundo, sem esquecer, obviamente, o caráter técnico, né, metodológico, claro que era necessário, mas dando essa ênfase também no potencial das nossas próprias visões. E a partir disso comecei assim esse desenrolar. Que legal. Aí depois do ensino médio você fez psicologia. Em algum momento ali E você chegou a pensar em fazer letras para esse caminho? Não, foi sim, psicologia mesmo. sim. Pensou? Não, eu fiz um semestre de letras. Antes Ah, de entrar na faculdade de psicologia, eu fiz um semestre de letras, mas por conta de algumas decisões que eu tomei na minha vida, eu acreditei que seria primeiramente o melhor momento de cursar psicologia, mas eu ainda pretendo fazer letras em um outro contexto. que Temos legal. pensado daqui a uns anos nisso, né? E Que assim, le- mas ainda fazendo psicologia, a literatura nunca deixou de estar no meu cotidiano. Então é algo que eu levo ainda hoje na minha prática profissional, né? Eu trabalho com os meus clientes dessa maneira, eu proponho muito exercício de escrita, de reconhecimento, de palavras mesmo que significam também as nossas emoções. Então, dentro da faculdade de psicologia, eu trazia artigos sobre Madame Bovary, sobre Balzac, sobre Machado de Assis, então nunca deixou de fazer parte também do meu cotidiano. Que legal fazer essa relação da psicologia com a literatura. Acho fantástico, muito bacana. A Thelma E, que faz muito isso também, né? Ela que também é psicóloga. também, psicóloga, escritora. Ô, Caroline, agora eu vou fazer um quadro que aqui, que é tradição aqui das nossas lives, sabe? Que é chamado Albo Essas Mulheres.
Eu faço desde que Opa, comecei a legal. fazer lives. E se eu não fizer, amanhã tem um monte de gente me xingando por 10 gerações. Que é clássico aqui das nossas lives. E eu faço com o Sim, maior prazer, com o maior orgulho de fazer esse quadro. Porque é um perfeito. momento de homenagem a mulheres que merecem ter suas histórias, sua vida reconhecida, tudo que fizeram. Ainda mais num país como o nosso, que é tão machista mesmo, misógino. Então, trazer a É. história dessas mulheres, relembrar, recordar a história dessas mulheres, valorizar, é muito importante. Já são Uhum. quase 90 mulheres homenageadas nesse quadro. Eu comecei com a minha conterrânea catarinense Antônia de Barros, que foi uma jornalista, educadora, escritora, política, primeira deputada negra do Brasil, isso na década de 1930, logo que as mulheres começaram a ter direito a votar e participar como candidatas e tal. E passei por mulheres incríveis, Marielle Franco, Leila Gonzalez, Cecília Meirelles, Hilda Ilse, Margarida Maria Alves, uma super líder sindical na Paraíba, Carolina de Jesus, olha, enfim, mulheres extraordinárias. Virginia Bicudo, que foi a mulher que pode dizer que introduziu a psicanálise no Brasil, né? Uma mulher Sim. fantástica. Então, enfim, tive o prazer de falar de mulheres incríveis nesse espaço. Na semana passada eu falei de Mãe Luzia, perdão, Mãe Luzia, que foi uma parteira lá do Amapá, uma história fantástica, considerada a primeira doutora do Amapá, e com justiça, porque ela atendia o pessoal pobre da região com medicamentos, com plantas medicinais, fazia parto, acompanhava as crianças, as pessoas, uma mulher extraordinária. Isso lá Maravilha. no século XIX, início do século XX, assim, uma mulher fantástica. Hoje eu vou ter o prazer de falar de outra mulher incrível, assim, uma mulher fantástica. Peço Ah, desculpa pelo meu cachorrinho que tá latindo aqui. isso é bom, participação especial. Qual é o nome do cachorro? É, Flora. A cachorra, Flora. Seja É, bem-vinda, uma Flora. mocinha. Seja bem-vinda, Flora. E hoje eu vou ter o prazer de falar de uma mulher incrível, que costuma ser ofuscada na história da luta das ligas camponesas. Costuma mais falar do marido dela, né? O Francisco Julião, que foi um cara, um líder das ligas camponesas, mas já tem um papel importantíssimo. A recifense Alexina Crespo, ela foi uma grande líder das ligas camponesas também. Ela nasceu em 30 de junho de 1926 e faleceu, assim como nasceu no Recife, em 14 de novembro de 2013. Já tive um problema de saúde, enfisema pulmonar, descansou. Ela era de uma família de classe média, uma situação financeira muito boa, tranquila, sem problemas nenhum. Mas era uma mulher com consciência social, viu? Uma mulher Uhum. que sabia o país que ela vivia. Ela casou com Francisco Julião, né? Esse que eu falei que é um lei da lei camponesa, né? Que era um advogado, escritor, tornou-se político. Na época era professor de matemática da Alexina, vejam só, não dá mais para confiar em professor, né? Casou com ela aos 17 anos, assim, uns meses antes de fazer 18 anos. Teve 4 filhos com ele. Né? O Anacleto, o Anatólio, a Anatilde e a Nautaíde. Filhos que também se envolveram com a política, sempre lutando por um país melhor também, diga-se de passagem. Uhum. E esse casamento com o Francisco, assim, o Francisco, apesar de todo o papel que ele teve, um cara ligado às questões sociais, mas ele era um cara machista também, conservador, não gostava que a Alexina fosse estudar, ficava pegando um pé dela, que saísse de casa, mas a Alexina não queria saber, não. Ela se vestia bem, metia um salto alto e ia à luta. Estudou muito comunismo, super envolvida, tanto que antes de se envolver com a Liga Camponesa, ela já tinha criado a Associação de Mulheres de Pernambuco, já tinha se envolvido com uma campanha em 1955, campanha Panelas Vazias, né? Que lutava contra os altos custos de vidas, né? Ela sempre envolvida com isso, com consciência social, uma mulher cabeça super aberta, assim. Foi ela que pode dizer que formatou o pensamento socialista do Francisco Julião, tá? E nesse 1955 aqui, eles começaram a se envolver muito, recebiam na casa deles no Recife muitos camponeses que iam lá para pedir orientação jurídica do Francisco, pedir alimento, remédio, né? Ajuda para comprar alimento, remédio e outras ajudas. Chegava muitas vezes muito machucado, porque apanhava dos jagunços, né? Dos Uhum. fazendeiros lá.
O negócio era É. pesado, como continua hoje ainda, viu? O bicho Aham. pegava. E a Alexina ajudava, conversava também, ajudava, tratava dos pessoal que chegava lá machucado, conversava com eles, dava comida, também dava uma orientação para eles, né? Embora ela não fosse advogada, mas ela tinha uma cabeça privilegiada, quando ele estudava muito, então ela ajudava das reivindicações que os camponeses queriam lá. E nessa época também rolou a criação da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, que foi montada por trabalhadores rurais lá em Vitória de Santo Antão. Eram trabalhadores do engenho Galileia, que era um engenho que eles chamavam de fogo morto, que não produzia mais Uhum. açúcar, só plantava cana-de-açúcar. Aí o dono lá dessa usina resolveu arrendar lá o terreno com várias famílias lá. Eles estavam lá e eles criaram a sociedade para ajudar também os outros trabalhadores e para dar uma vida melhor, acabar com essa violência que eles sofriam, lutar pelos direitos, pela situação precária que eles viviam, queriam criar uma escola para as crianças tal, né? E ajudar todo mundo que precisava, né? E foram na boa com isso, com os fazendeiros, convidaram esse fazendeiro que tinha arrendado terreno para ele, falaram, a gente está aqui, a gente só quer viver com dignidade, a gente quer convidar o senhor para ser nosso presidente de honra. O cara até aceitou lá o Oscar Beltrão, que era o dono lá dessa terra, que arrendou as terras para eles. Mas o que aconteceu? Chegou um filho desse senhor, que era dentista, estava trabalhando lá no Recife, chegou lá e falou, papai, acaba com isso, que essa turma é uma turma de vagabundo, comunista, vão querer arrancar suas terras de você. Aquele papo de sempre idiota, né? Uhum. Sim. É. E aí o cara ficou malucão da vida, falou, ah, meu Deus do céu, vamos arrancar tudo de mim. Aí ele falou, mandou fechar a sociedade, esse órgão que eles tinham criado, né, essa entidade. Aí os trabalhadores, não vamos, isso aqui é um órgão que representa a gente, não vamos fechar. Mas vamos ter que fechar. Quem continuar com esse órgão aqui, eu vou mandar para fora. Ele começou a expulsar todo mundo das terras, né? E é essa sociedade que depois veio ser chamada de Ligas Camponesas, deu origem a todas as Ligas Camponesas e tal. Né? E aconteceu essa briga, o cara começou a expulsar todo mundo das terras, com a mão na frente e atrás, sem nada. Uma loucura, eles correram atrás do Francisco Julião. Francisco, o cara tá acabando com a nossa vida. E o Francisco entrou na briga também, a Alexia também. Aí foi uma luta. Aí o Francisco já era deputado nessa época, lá na Assembleia com o deputado, criaram um projeto para desapropriar essas terras, para repassar, assentar essas famílias, e foi uma briga, porque a Assembleia, a maioria era a bancada, a maioria era uma bancada ruralista, não ia aprovar a lei, mas fizeram uma pressão, os trabalhadores foram para a capital, na Assembleia protestar, pressão em cima do governador da época, o Cid Sampaio, pressão, até que foi aprovado essa desapropriação de terras, foi a primeira desapropriação de terras do Brasil, para fins de reforma agrária, um marco na história e tal. Claro que teve um monte de reclamação, né? Até o jornal Estadão de São Paulo chegou a fazer um editorial falando: que é isso, governador? Você fica dando essas terras para eles, daqui a pouco eles vão querer nossos quintais. Aquele papo furado sempre, né? Uhum. E, enfim, isso foi um marco. A Alexina junto. Aí que começaram aqui. Vamos começar a organizar essas ligas camponesas. Aqui o Francisco Julião, ele partiu para uma coisa mais, na parte mais, diria, pacífica, mais pelo lado da política, para conversar. E a Alexina, não, esse negócio não vai dar certo, vou querer bater nos trabalhadores, agredir, a gente tem que se defender, vamos montar a Força Armada. Você fica aí com a política, eu fico com a guerrilha aqui, lutando com os trabalhadores aqui para a gente se defender. E assim foi. E o Francisco e a Alexia começaram a ser ameaçados de morte, ameaçavam os filhos, né? Desde cedo já começa com esse tipo ameaçando, né? E tanto que quando chegava uma visita que eles